uma salva de palmas mais forte que essa aí, tá? Em nome de Jesus, firme. Amém. Tô gostando. Amém. Bater palmas, estou gostando e estou aceitando tudo que está sendo cantado aqui. Amém. Amém, irmãs. Amém, irmãos. Vamos pegar a palavra de Deus. Amém. Vamos levantar ela para o céu, determinar que Jesus fale aqui no nosso meio. Amém, Jesus. Porque o papel do pastor aqui hoje com vocês nesse culto, amados, amém, não é de show, né? Eu não vim do Brasil para fazer show, eu vim do Brasil para certificar que o evangelho está sendo pregado, amém? É o papel do pastor, é o papel da igreja fazer com que o evangelho seja semeado, a palavra seja pregada, independentemente das circunstâncias, das pessoas, da opinião, etc, etc, etc. E eu me entristeço de saber que quando eu chego aqui, eu não me deparo com uma igreja, me deparo com uma prostituta espiritual, né? Com gente querendo, desejando, pedindo, ansiando por outras coisas relacionadas ao cristianismo que não é legítimo, que não é bíblico. Isso me entristece demais, como todo mundo já pode ter percebido, quem me ouve pela rádio, me revolta demais saber que a igreja do Senhor ela está sendo violentada com mentiras. Que Deus tenha misericórdia e o que Ele venha tratar todos nós aqui nessa noite, seja para a tua libertação, para a tua cura, para que você também diga aos outros aquilo que Deus vai falar. Amém? Você vai levantar a tua mão para o céu, vai orar com o pastor, em nome de Jesus, e nós vamos determinar que tudo aquilo que será falado aqui, parta dele, não dos homens. Amém? Meu Santo Jesus, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça neste momento. Eu apresento meu Senhor, meu Salvador, aqueles que estão aqui nesta noite, neste culto, Senhor, para serem alvos da tua palavra, para que sejam libertos, renovados, purificados da má consciência. Meu Santo Senhor, a verdade que liberta, a verdade que cura, é aquela que precede, que procede do teu altar, do teu coração, da tua palavra. E nós estamos aqui, meu Senhor, para receber do teu trono, meu Senhor, a tua revelação. Sermos, Senhor, preparados, sermos edificados e purificados, meu Senhor, para que quando o Senhor venha, estejamos de pé para te receber no céu, aprovados, meu Senhor, alinhados, como a tua fé manda. Te pedimos, meu Santo Jesus, repreenda a incredulidade, o pecado, a desconfiança, repreenda, Senhor, a iniquidade, pelo poder aqui do teu sangue, pelo poder do teu nome. Nós te pedimos a salvação desta casa, deste lar, a quebra da dureza, da soberba, do orgulho e da prepotência que já reina nesta terra. Nós te pedimos no teu sangue. Fala, Jesus, fala, Senhor. Amém? Você concorda? Pode se assentar. Pastor, eu vou dar um texto. Amém? Que é o texto de João. Você vai abrir a tua Bíblia. João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 18. Pastor, vou ler com os irmãos. Amém? João, 1 João, capítulo 2, verso 18, que diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, e já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se estivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não saberias a verdade, mas porque sabeis a verdade, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este mesmo é o anticristo, esse nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós. Se em vós permaneceres o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Bom, o pastor, eu li um texto que fala sobre o anticristo. Quem já ouviu esse título, esse nome? Levanta a mão. Vamos lá. Então todo mundo aqui já deve ter ouvido. Amém? E toda a ideia sobre o anticristo, né, que o povo tem, geralmente, pastor pregando, eu ouço. A ideia que o povo tem do anticristo é a seguinte, né?
que se trata somente de um homem, de uma pessoa, de um líder futuro, que a Bíblia também fala, confirma, que virá sobre a terra em período de tribulação. Essa é a ideia que o povo tem do anticristo. Mas eu queria, antes de entrar na mensagem hoje, fazer um aprofundamento do conhecimento de vocês aqui sobre exatamente tipos de anticristo, porque é mais do que um. A Bíblia trata mais do que um. E o que vai ser nessa noite implementado aqui com vocês é exatamente a visão de como que as pessoas elas perderam o autoexame e a crítica de si mesmo. É mais ou menos o que eu quero dizer quando uma pessoa se depara diante de um espelho. O que que ela vê? Ela vê a sua face. O autoexame e a crítica que eu estou dizendo que as pessoas dentro da igreja perderam é exatamente o espelho da fé. O que que o espelho da fé produz? A mesma coisa que o espelho material também. Um reflexo daquilo que nós somos. Então hoje as pessoas elas têm a tendência sempre de querer ser enquadrada em títulos de expressão glorioso, do tipo filho de Deus, servo e serva. Todo mundo quer ser chamado assim. Mas e se hoje o Espírito Santo dissesse anticristo? A palavra de Deus estaria errando, ou então quem dissesse, se nós afirmássemos que o anticristo já está dentro da igreja, sendo representado por pessoas, a Bíblia defende essa tese. É óbvio que ninguém vai gostar de ser chamado de anticristo aqui. Mas a Bíblia, ela titula pessoas baseado no perfil de cada uma delas. Na prática de vida de cada uma delas. E eu, pastor Daniel, como qualquer pastor desse mundo, nós não podemos dizer, esse aqui é salvo e aquele ali não é, porque nós não temos autoridade para isso, mas nós podemos fazer juízo de valores do tipo, se você continuar fazendo o que você faz, pensando o que você pensa, você não vai entrar no céu. E a Bíblia é isso. É pura experiência de autoexame e crítica, para que nós realmente possamos nos salvar, para que nós possamos ter elementos para que Deus diga, entre. Ou então que ele diga, fica de fora, aparta de mim porque eu não te conheço. Então eu queria deixar aqui para vocês 4 coisas importantes do que, na verdade, João quis dizer, né? Anticristo não só fica no ponto só de identificarmos um homem, um líder, uma pessoa. Anticristo na Bíblia também representa grupo social. Gente, pessoas. Lá no texto de 1 João 2,18, a gente leu aqui, dos 18 ao 22, a palavra de Deus determina, como no capítulo 4, versículo 3, vocês não precisam abrir, isso eu tenho que dar referência para vocês, tá? Todos esses textos nós vamos ler. 2 João 7, a palavra indica o seguinte, que o anticristo, que a Bíblia prega, seja grupo social ou homem, que o anticristo, ele é muito mais oposição do que reivindicação. Quer dizer o seguinte, ele se dedicará muito mais a se opor, ser o inverso de tudo aquilo que Jesus é, do que querer tomar o lugar dele para ser ele. Tem muita gente que pensa que quando o anticristo vier para a terra, que ele vai querer exatamente se passar por Messias, por Jesus, por Cristo. A Bíblia diz, não, muito mais do que isso. Ele vai querer representar a reversão disso. Tá? Então a ideia que todo mundo tem é que esse homem vai chegar e vai dizer, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, que os judeus também esperam, e vai ser o anticristo, né? Mas a Bíblia diz o seguinte, olha, ele é muito mais uma frente contrária, uma rivalidade do que querer a prerrogativa de Jesus para ele. Ele faz muito mais questão da oposição do que da reivindicação. Por que, pastor, isso é importante eu saber, para chegarmos na mentalidade do anticristo que está dentro da igreja? Tá? Nenhum pastor vai chegar na igreja hoje e vai dizer, eu sou o Messias, e não é louco. Apesar que o Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira, se uniu espiritualmente com um que se diz o Messias, que é Reverendo Moon. Né? Mas não é natural que um pastor na igreja chegue para todo mundo e diga, eu sou Jesus, como Oriel se considerou a terceira pessoa da Trindade num livro que ele escreveu. Mas ele não é louco de dizer, ele pode dizer que ele é o Espírito Santo na terra, mas Jesus ele nunca vai ser louco de dizer, porque ele quer ser pastor. Mas um pastor ele pode não querer tomar o lugar de Jesus na vida das pessoas,
mas fazer oposição com aquilo que ele prega. Sem você perceber. Ele implementar na cabeça e no coração das pessoas um sentido reversivo da fé, diferente, totalmente inverso da fé. E é o que está acontecendo com o movimento evangélico hoje. Nós temos uma igreja, uma placa, uma denominação, um pastor vestido de pastor, mas o que ele prega, o que ele ensina não corresponde ao que Jesus pregou e a igreja testemunhou. Então isso é uma coisa séria. Porque o diabo lá fora, irmãos, vejam bem, eu sei que é ele. Mas dentro da igreja é diferente, é difícil. Por quê? Porque esse está travestido de anjo e de pastor. E como que a gente consegue identificar o anticristo na igreja? Como movimento, tá? Como movimento espiritual. Como que a gente consegue identificar? A partir daquilo que ele ensina, que ele fala, que ele denomina. E todo mundo dentro da igreja precisa ter essa precaução, essa preocupação. Pera lá, não basta igreja, pastor e placa. Por quê? Porque o conteúdo daquilo que está sendo falado ali, ensinado ali, é o que importa. Tá? Então o anticristo pode estar dentro da igreja, sendo representado mais como oposição do que reivindicação, sim. Tanto que eu estou aqui hoje nos Estados Unidos, convoquei muita gente para estar aqui hoje, para participar desse culto frente a uma palavra que não se escuta aqui, e eu sei que não, e não vieram por quê? Porque muitos líderes chantageiam as pessoas que frequentam a sua igreja a não virem aqui para não ouvir o diferente. Tá? E eu não quero me titular de coitadinho não, mas só estou dizendo para você como que as coisas acontecem aqui, tá? Outro ponto importante, o título do anticristo, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 13, Apocalipse 17, a Bíblia coloca o título anticristo tratando exatamente de uma força maligna que será oposição para Cristo nos últimos dias, ou seja, uma força maligna, independentemente sendo representada por homem ou por questão social, independentemente vai ser uma oposição nos últimos dias contra tudo aquilo que representa Jesus. Igreja, banco, pastor, Bíblia, hino, cântico, que a Bíblia fala dentro da previsão que este homem anticristo, ele vai se levantar contra tudo aquilo que representa a figura de Deus. Ele vai impedir de que Deus seja cultuado, de que exista religião. Vai chegar nesse estágio. E nós estamos na preparação disso tudo. Mas a palavra de Deus, quando fala anticristo, seja na igreja ou no mundo, representa uma força maligna que rivaliza, que faz oposição contra Jesus, ou seja, a sua obra, a sua palavra e o seu testemunho. Então vamos lá, só uma pitadinha daquilo que vai ser pregado hoje aqui. Então se eu estiver pregando o puro evangelho, falando da verdade, e alguém no banco torcer o nariz, xingar por dentro, não aceitar o que eu estou falando, não fazendo questão de conferir, tá? Como eu posso chamar essa pessoa? E eu vou te provar isso na Bíblia hoje. A Bíblia não vai entrar no mérito de que ela é uma coitadinha, uma sofredora, uma pessoa cheia de opinião, sem esclarecimento, ignorante. A Bíblia vai dizer o seguinte: é o anticristo. Por quê? Porque ela pensa igual, age igual, anda igual, se projeta igual. Então é para você ver como que a magnitude desse tema aqui amplia. Entra para tudo quanto é lado, que é que nem enchente. Quando a água chega na beira da casa, vai entrando por tudo quanto é buraquinho que tem lá. O diabo é assim. É assim. Agora, eu acho uma coisa interessante. Bem, nós estamos vendo a maldade dentro da igreja. Mas eu não sei dizer o nome disso. Você não sabe, mas a Bíblia sabe. Você talvez não tenha coragem. O teu pastor não tem, mas a Bíblia tem. Por quê? Se ela... da mesma forma que ela tem autoridade para dizer este é filho de Deus, porque este tem qualidade para isso, ela também tem autoridade para dizer que aquele ali é o anticristo, como João usou o termo filho do diabo, filho de Satanás, aqueles que pecam como ele pecou. A Bíblia tem essa autoridade, e a igreja também tem que ter, não para julgar as pessoas para o inferno ou para o céu, mas para dizer o seguinte, ó, se você andar falando, pensando e agindo assim, você está mais para anticristo do que para filho de Deus. Mais para filho de Satanás do que filho de Deus, porque é o que a palavra, na verdade, usa como critério. Amém, Jesus? Porque tem uma opinião hoje no meio do povo o seguinte, olha, você não pode criticar e examinar. A Bíblia é teologia pura disso. Ela forma opinião.
ela forma critério, ela dá palavra para que nós tenhamos o discernimento das coisas, o pensamento estabelecido para identificarmos aquilo que é e aquilo que não é. Fazemos a análise daquilo que nós estamos ouvindo e vendo por aí. Então não tenha medo de ter uma opinião formada daquilo que você ouve, daquilo que você vê, porque a Bíblia é a favor de que o que prega aqui prevaleça na tua opinião final e na tua visão. Amém, Jesus? Não fique tímido, retraído em dizer, aquele pastor é o filho do capeta, porque eu estou ouvindo o que esse cara está pregando, eu estou ouvindo o que ele está ensinando, as coisas que ele está fazendo, eu não sei o marido que ele é, eu não sei o homem que ele é para os filhos dele, mas como pastor está publicado o que esse homem pensa. Que nem esse Oriel de Jesus está publicado. Considerou a terceira trindade de Jesus na terra e uma cadeira vazia para o Espírito Santo sentar. Isso na Bíblia não existe. Mas tem gente que fica meio tímido em dizer que esse cara é o capeta. Eu não tenho problema nenhum de dizer que ele é o capeta. Por quê? Porque está publicado o pensamento dele. Agora, quem é maior? A palavra de Deus ou os homens que estão aqui? A palavra de Deus, então nós temos que dar liberdade a ela para dizer aonde o anticristo está. Amém? Amém, Jesus? Então lá em 1 João 2,8, a palavra daí entra na questão do grupo social, ou seja, o conceito introduzido de João não era só de que há um só anticristo, mas muitos anticristos no mundo. Muitos anticristos que já estão no mundo. Então daí baralha a cabeça da pessoa quando lê. Tem um anticristo ou tem muitos, pastor? É que aqueles que fazem agora a representação da corporificação da maldade, ou seja, a representação da maldade, eles apontam para aquilo que o anticristo vai ser no futuro. É o que João está dizendo aqui. Os muitos anticristos que já estão no mundo, representando o caráter dele, a índole dele, o perfil dele, a característica dele, apontam para aquilo que ele vai ser no futuro. Eu não sei qual é o homem anticristo, mas eu sei que os grupos que o apoiarão já estão formados, sejam instituições, organismos, como também opinião social. Tudo aquilo que o anticristo vai ser como líder, a Bíblia está dizendo aqui, não vai vir primeiro. O que virá primeiro são aqueles que vão apoiá-lo. Olha que interessante. O anticristo não vai chegar e dizer, cheguei para liderar o mundo. Não é isso que a Bíblia fala. O que a Bíblia diz? Que primeiro ele vai estabelecer o caminho. Preparar grupos, sociedade, educar, disciplinar, formar a sociedade, aquilo que muitos chamam de modernidade, nova era para a palavra de Deus, já é o anticristo representado por grupos sociais. Eu podia dar inúmeros exemplos para você. Homossexualidade, aborto, liberalismo, imoralidade personificada. As crianças não crendo mais em Deus, na existência de Deus concreta, porque estão sendo escolarizadas exatamente na teoria da evolução, na teoria científica, na teoria conspiratória. Quantas crianças que hoje não querem mais ir na igreja, não querem mais ler a palavra de Deus, são filhos de crentes. Praticamente crianças que nasceram na igreja. Porque toda a sociedade, ela está confiscada pelos organismos. As crianças foram tomadas dos seus pais para o Estado educar. Quantos séculos isso não acontece? Aqui nos Estados Unidos, aqui vocês estão vendo o fruto disso. Vocês estão vendo a sociedade decair na imoralidade, cair na sujeira, no lodo. Tudo isso acontecendo por quê? Porque é um projeto, é um plano desenvolvido, organizado e desenvolvido, para que a sociedade seja preparada para ter o seu líder de iniquidade e de erro. Então, muitos anticristos estão na terra há séculos. Eu podia dizer que o anticristo no futuro vai ser como Nero. O que Nero fez? Matou milhares de cristãos. Será como César foi? Há 12 Césaras. Que pode dizer para mim o que será o anticristo como líder político? A era dos papas. Você quer comparação melhor do que isso? Do que será o anticristo? Por quê? Porque o caráter, a forma, o jeito, o pensamento é igual. Então nós podemos dizer o seguinte: o anticristo já está na terra há muito tempo. Ele já está há muito tempo presente na humanidade, na história, na transição histórica. Por quê? Sendo representado por pessoas que querem a personificação, a corporização do mal. Elas querem um mundo
mudado, Jesus fora e o mundo modificado, aonde a iniquidade reina. A palavra de Deus determina que o anticristo é um movimento espiritual, amém? É um movimento representado por grupos, que podem estar dentro da igreja. Nós vamos chegar lá. E um outro ponto importante de 1 João 4, não abra, 2 João 7, que eu também quero ressaltar aqui, né? Que torna-se explícito a presença do anticristo quando nega a existência da obra de salvação de Deus por intermédio do seu Filho. É onde João faz a acusação. Você quer saber quem é o anticristo? Você quer identificá-lo? Pergunta para ele quem é Jesus. Ele nega a obra de Jesus. Nega também pode dizer o seguinte, ele despreza, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O anticristo está há muito tempo disso, né? No mundo, nos grupos, não é? Quantas religiões não saíram do cristianismo que hoje não crescem assustadoramente, como se fossem cristianismo e não são? Um exemplo disso, Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, Mormons, e posso até dizer a Igreja Cristã do Brasil, que não tem uma visão de que Jesus nasceu, procede de um nascimento virginal. Sabe o que significa isso? Que Jesus, ele é o Filho de Deus que se encarna. A Bíblia diz o seguinte, ele não é filho de Maria, nem filho de José. Ele não é um produto como nós somos. Um produto que vem de procriação humana. Jesus é de uma semente divina, criado de uma parte de Deus, que foi doada para que a humanidade seja salva. Ele não tem pecado, ele não tem natureza humana. Ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem família, como Hebreus 7, versículo 3, fala a respeito dele. Ele é, segundo a palavra, da ordem de Melquisedeque, ou seja, o sacerdote que ninguém sabe, que ninguém conhece a sua procedência, porque ele sempre existiu. Abraão dizimou a ele. E lá no Antigo Testamento ele já existia como anjo, como figura, não importa. Bom, mas eu não vejo Jesus assim. Como é que você vê Jesus? Eu vejo Jesus nascendo de uma relação sexual com Deus e a Virgem, que é um conceito que é defendido, não sei, pelos mormons ou Testemunha de Jeová. Como que eu posso admitir cristianismo baseado numa ideia louca dessa? O que a Bíblia fala? Quer saber quem é o anticristo, filho? É aquele que nega a sua obra, a sua identidade, a sua natureza e a sua eficácia. Você quer saber quem é o anticristo? Pergunta para ele quem é Jesus. Pergunta para o mundo quem é Jesus. Ele é mestre, ele é sábio, economista, filósofo, curandeiro. Para muitos já virou até, entendeu? Código decifrado pelo computador. Mas para a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus que se encarna. E perguntaram a João, quem é ele? João disse, quem crê nele tem a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado, porque nega o Filho unigênito do Pai. É sério, não é? Mas a palavra de Deus determina, amados, amém? De que aí está e aí habitam os apoiadores do anticristo. Porque aonde existir a negação, o desprezo daquilo que Jesus representa, aí estão os apoiadores daquilo que será o anticristo no futuro. Eu não queria ser apoiador do anticristo nunca na minha vida, mas eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Eu tenho que analisar o meu caráter, a minha personalidade, a minha conduta, o meu ministério como pastor, exatamente para não me enquadrar nisso que vai ser pregado hoje aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês que estão sentados aqui. E aí entra a dificuldade que eu falei para você no início dessa pregação. E que dificuldade, pastor? O autoexame. Filho, eu tenho conhecimento da minha vida. Eu sei o que eu tenho sido nesses anos todos dentro de uma igreja. Pelo amor de Deus, sabe que não, por um instante meu aqui com Jesus, eu não vou ter uma opinião definida daquilo que eu sou diante da fé e da palavra de Deus? Que complicação que há? Eu teria complicação para dizer quem é você, mas eu sei dizer quem sou eu. Mas não amo a sinceridade minha em dizer eu sou isso. Por quê? Porque eu me escondo atrás de alguma coisa ou de alguém. Nem todos que entram na igreja são sinceros e verdadeiros na sua real natureza, na sua real identidade, mas deveriam ser. Por quê? Ninguém melhor do que você mesmo para dizer se você é um crente em Jesus ou não. Ninguém melhor.
Não é o Espírito Santo que deveria falar, é você que deveria dizer hoje aqui. Eu que deveria dizer. A voz da consciência deveria falar. Então vamos lá para 1 João 2,18, versículo 25. O anticristo nos últimos dias. Amém? Enquadrando esse tipo de anticristo no perfil da igreja, tá? Do que está na igreja. Bom, João tratando o seguinte aí no versículo 18 ao versículo 25, que o anticristo está associado, desviado, a apostasia de fé, e gente que nega Cristo porque nega o privilégio da graça de se salvar. E olha o que ele fala no versículo 19. Saíram do nosso meio, quando ele entra com a questão do anticristo, saíram do nosso meio. Olha o que ele está dizendo aqui. Mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifeste que nenhum deles é um dos nossos. O anticristo associado a pessoas que não têm conduta cristã. Vamos dar uma clareza aqui. Estavam aqui, quer dizer o seguinte, eram fiéis, mas hoje não são mais. O anticristo estava aqui, mas hoje não está mais. Entraram aqui, se batizaram, foram membrados, foram doutrinados, foram canonizados, mas hoje não estão mais. Para muita gente aí fala, é desviado do caminho do Senhor, mas a Bíblia fala, não, ele é o anticristo. Enquanto ele não se converter, ele não se regenerar, ele não se libertar, ele é o anticristo. Porque o anticristo está associado a qualquer um que se desvia da fé. Você pode não ter, amado, a coragem de assumir isso, mas a Bíblia tem por mim e por você. E ela tem a voz da autoridade da igreja. Amém, Jesus? Tem muita gente que fala, eu vou orar por aquele irmão, ore. Vou orar por aquela pessoa que se desviou, que está no pecado, que está no mundo, que está na iniquidade, ore. Mas não chame ele de irmão, não chame ele de filho de Deus, não denomine ele como sendo uma propriedade de Cristo, porque não é. Gente que é de Jesus está no caminho. Gente que é dele está na fé. Gente que tem Deus anda na linha. Quem se desvia, a palavra diz, este aí é o anticristo, porque de certa forma ele negou Jesus. E ele não pode ser tido como coitado. Não vai ter uma ala na igreja especial para gente desse tipo. Porque o reino não vai aceitar, então a igreja não pode aceitar também. Um exemplo disso, tá? Mateus 12, versículo 43 ao versículo 45. Vamos ler esse texto em nome de Jesus. Mateus 12, 43 ao versículo 45. Amém? Um texto que dá medo, tá? De quando você lê, mas Jesus falando sobre isso aí. 12, 43 ao versículo 45. Olha o que Jesus fala. Mas quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando ali, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Bom, Jesus está explicando sobre a superioridade do mal. Quem é a superioridade do mal? Olha o que Jesus está falando aqui. Assim acontecerá com essa geração má. Quem é a superioridade do mal? A geração má. Quem são aqueles que representam esta geração maligna que chega a ser superior de tudo que existiu antes? Aqueles que vieram a Jesus, foram evangelizados e cristianizados, mas não deram em nada. Permaneceram vazios, quer dizer o seguinte, os seus corações continuaram perversos. O que Jesus fala? O diabo que estava nele antes foi e buscou mais 7 piores, veio, tomou de volta o que era dele, e o estado desse homem veio a ser pior do que antes. Aí Jesus aí explica espiritualmente quem são essas pessoas que não valem o que professam dentro da igreja, diríamos assim, que não são o que confessam ser. Espiritualmente, quem são essas pessoas? Piores daqueles que estão no mundo. Porque a tendência de quem não se converte em Jesus e foi evangelizado é exatamente esta. Ou ele vai ser, porque se ele não for, o diabo vai fazer ele ser 7 vezes pior daquilo que ele era antes. E sabe como a gente faz ser, cumprir essa palavra? Diríamos o seguinte, ser pior do que o mundo. Como é que é isso, pastor? Porque agora a gente faz o erro baseado exatamente no quê? No Jesus que a gente professa.
A gente faz tudo para a glória de Deus, entendeu? Então esse anticristo aqui, que tem grupos, colocando isso dentro da igreja, sinceramente, para mim é o pior demônio, é você chegar e dizer para aquela pessoa, filho, Jesus veio para os pecadores, para que eles se arrependam. E o Evangelho prega regeneração, transformação. Nosso compromisso com Jesus é essa, é levantar o novo homem e a nova mulher, e conservar isso até o dia da vinda dele. Amém? Amém. Pastor, isso eu já conheço, isso eu já domino, eu já sei, já sou batizado, sou presbítero, sou pastor, etc, etc, etc. Mas eu não estou entrando no quesito de se você sabe ou não. Mas se você vive isso. Então a primeira coisa que a gente lida na igreja é o seguinte: se eu disciplinar hoje certas pessoas dentro da igreja, elas vão rebater comigo porque elas são batizadas ou fazem alguma coisa dentro da igreja. Eu não estou entrando nesse mérito, estou entrando nesse mérito no método de que, se o teu caráter e a tua índole foi exatamente transformado por Jesus. Se a tua convicção é reta com Cristo, é só isso. Não estou entrando no mérito de quem é, quem faz, quem deixa de ser, porque a Bíblia não está preocupada com isso. Mas se Jesus atingiu o teu coração, porque se nós viemos para Cristo e não demos em nada, porque o Evangelho não nos conquistou, Jesus explica aqui, vai ser trabalhado em cima de você, da tua personalidade, uma pessoa bem pior daquela que você era antes. Porque agora ela vai fazer toda coisa errada com a Bíblia debaixo do braço. É tudo. Geração iluminada por Cristo, mas que não deu em nada. Assim acontecerá com essa geração adúltera. E o diabo, o anticristo, está associado a esse tipo de coisa. Olha Lucas 9,41, que Jesus diz. Falei, esse texto aí eu pedi para vocês realmente lerem alto. Amém? Lucas 9,41. Vai lá. Jesus respondendo disse: Ô geração incrédula e perversa, até quando estareis ainda convosco, vossa querer? Traze-me cá o teu filho. Amém. Geração incrédula e perversa. Eu te pergunto, com quem que ele estava falando? Ele estava falando com quem estava seguindo ele. Até então, até Pedro estava englobado nessa afirmação. Então Jesus esperou o cara se converter para chamar exatamente ele do nome certo. Mas enquanto ele não tinha se convertido com os outros, vocês continuam sendo geração incrédula e perversa. Mas a questão aqui é o seguinte, tipo de anticristo, né? Que o pastor, estou tratando isso com vocês aqui, né? A questão aqui é o seguinte, tipo de pecado. Bom, na igreja é tratado de tudo, de todos os tipos de pecado. Tem uns que chocam mais, né, dentro da igreja: adultério, traição, morte, assassinato, quando alguns crimes aqui também dá sentença de morte nesse país. Mas a Bíblia fala de um dos maiores pecados. Sabe qual? Não crer que Jesus é o Cristo. O fato de negá-lo ou não confiar que Ele é um dos maiores pecados que a Bíblia trata. A condenação do mundo é esta: a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais o pecado do que a luz. Ou seja, os homens não creram nele. A condenação do mundo é esta. Antes de Deus julgar a moral deles, é julgar o fato exatamente deles não terem crido, confiado que Jesus Cristo é o plano de Deus da salvação para essa humanidade. A Bíblia está dizendo, olha, o tipo de pecado que nós todos não temos que ter aqui, que se a gente tiver, os outros também não vão ser purificados. Confiar que o sangue de Jesus, que o sacrifício da cruz é eficaz. Nunca desconfie do amor de Deus, da santidade de Jesus, da sua autoridade, da eficácia daquilo que Ele representou por nós na cruz. Porque se você desconfiar, se distanciar, o anticristo está aí. Porque ele nega que Jesus Cristo veio em carne. Ele nega a obra de Jesus. Ele nega, por quê? Porque ele não confia. Ele deve ter os motivos dele, como muita gente aqui pode ter o seu. Mas o fato é que, né, eu não vou olhar no espelho e vou dizer, olha, você é um anticristo. Mas a Bíblia fala, mas o anticristo, em grupos, está associado a gente que se desvia, a gente que desobedece, a gente que se apóstata.
Está desviado a pessoas que pararam no meio do caminho para cuidar de alguma coisa e esqueceram da sua alma, da sua vida com Cristo e foram descansar. O anticristo está associado a eles, estavam no nosso meio, mas não querem escutar, não querem ouvir, não querem obedecer. Estavam aqui, mas não estão mais. Estavam aqui e não vieram hoje. Estão por aí, escondidos atrás de alguma coisa, de alguma tarefa, de alguma missão, de alguma obra que não é essa. A crença de que Jesus Cristo é o plano da salvação de Deus para a humanidade. E que tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele ensina, para nós, para a palavra de Deus, deve ser o tipo de homem, de mulher que você sonha ser. Porque se eu não conseguir entregar a Deus esse meu coração crente em Jesus, a Bíblia vai dizer, não é crente porque o anticristo já reina na tua alma. É duro, né, amados? 1 João 4, versículo 1 ao versículo 6. Tem mais aí da palavra de Deus. Como eu disse para você, como tem membro entrelaçado com o anticristo, associado com ele, muito mais ainda pastor. 1 João 4, versículo 1 ao versículo 6. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo, como todo mundo está percebendo, o anticristo associado ao movimento falso dos profetas, né? Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha aí, ó. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os escuta. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos escuta. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O anticristo associado, olha o que a Bíblia está tratando aí, associado à insubordinação humana, associado a gente que não escuta, que não ouve, que nega a obra de Jesus como prioridade. Eu posso dizer aos amados irmãos que tem muita gente dentro da igreja dizendo, Jesus é o Senhor, Ele é Deus, mas não vivendo essa fé, desprezando o valor disso, que deve ser nas nossas vidas a primeira coisa que nós temos que amar e almejar. Eu não consegui isso, pastor, mas você precisa conseguir. Você precisa se dedicar. A coisa é mais complexa daquilo que você pode imaginar. Mas é aquela questão. Olha, tem uma ala ali que não aceita o que a Bíblia prega. Tem outra lá, entendeu? Que debate o que está sendo ensinado dentro da igreja. Que para mim debate é uma perca de tempo, porque a Bíblia é clara naquilo que ela solicita. Certo? Como que a gente tem que tratar esse tipo de coisa? Insubordinação quer dizer o seguinte, gente que não se permite ser governada, disciplinada. Como que se trata insubordinação dentro da igreja? Como um defeito? Irmãos, não é isso que a Bíblia fala. O anticristo já está na igreja, e a prova disso é que as pessoas não estão querendo mais ouvir e obedecer. E eu quero que te diga uma coisa? Lá dentro da tua casa, por exemplo, se você quiser implementar Jesus Cristo, o cristianismo, lá na educação dos teus filhos, você vai ter dificuldade, como eu, como pai. Você vai se deparar com o quê? Com um monte de crianças de 9, 8, 5, 4 anos, já com cabeça madura de adulto, com opinião já vinculada a ela, com um monte de coisa que ela ouviu da rádio, na televisão, na internet, debatendo com você, batendo de frente com você. Você já vai ver essa oposição, esse anticristo presente dentro da tua casa. São grupos, eles vão se organizando. Jovens, adolescentes, adultos, redes sociais, interatividade social, é uma coisa tão rápida, tão organizada, que nós não temos como controlar aqui. Mas se tratando de igreja, olha, por exemplo, assim, olha, a Bíblia, a palavra de Deus, doutrina. Matrimônio não é uma instituição formada ou criada por homens. Matrimônio é uma entidade, uma instituição criada por Deus, legislada por Ele, independentemente de religião, independentemente de onde foi feito essa cláusula de união entre duas pessoas, macho e fêmea,
Ninguém entende isso, porque nós estamos num tempo diferente. Mas eu tenho que pregar que matrimônio só se dissolve, só se quebra com a morte do cônjuge. E Deus não entra em mérito ou questão de quem está infeliz, de quem está descontente, de quem foi traído, de quem não foi, porque matrimônio é uma coisa eternizada. Isso é fato. A Bíblia prega, os apóstolos doutrinam, foi a confissão da igreja neotestamentária. Mas se você disser nos dias de hoje, eles vão bater de frente com você e vão dizer o seguinte: olha, pastor, isso é conceito passado, porque nesse mundo moderno em que nós estamos, esse tipo de pensamento não pode ser pregado na igreja. Faz uma prova com vocês aqui. Por que vocês não perguntam para o teu pastor, por que ele não me convida para pregar na tua igreja? Para você ter uma dimensão exata de como o anticristo está presente no que nós estamos tratando aqui. Eu estou achando que Jesus está falando lá na frente e não está falando coisa nenhuma, porque há um monte de expressões bíblicas sendo faladas lá, mas o conteúdo que tem que ser falado não está sendo falado. Paulo já dizia: a mensagem da cruz que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós ela é o poder de Deus. Enquanto os gregos buscam sinais, sabedoria, e os judeus sinais, nós pregamos o Cristo crucificado. Nós pregamos que a salvação de Deus veio em carne, ela esteve aqui, ela esteve entre os homens, ela iluminou, ela ensinou, ela operou milagres, ela deixou à igreja uma carta de confissão para que ela aceite. Ponto final. Mas nós não vemos isso ser pregado, que o pecado de muitos caiu sobre ele, que ele foi castigado pela iniquidade de todos, que o sangue derramado na cruz é para redimir e purificar os homens desse pecado, transformá-los numa condição modificada, numa condição nova para Deus. O que a gente vê sendo pregado? Algumas coisas do Antigo Testamento misturada com mística, misturada com hipocrisia, misturada com um monte de cálculo. Vocês estão vendo isso acontecer. E como é que nós vamos denominar esse tipo de coisa? Essa farra que está dentro da igreja, como sendo um defeito de homens, um probleminha de interpretação bíblica. Esses dias eu estava vindo aqui para Boston, para fazer um programa na rádio. E o pastor, eu ouvindo na rádio, e uma mulher entrando com o tema sobre divórcio, né? E o pastor, eu liguei, com o nome de Márcio. Liguei para ela, porque se eu falasse pastor Daniel, daí ela não ia deixar eu falar, ia bater o telefone na minha cara, né? E falei para ela assim: como que a senhora está tratando esse assunto com as pessoas tão levianamente? Porque na Bíblia, na palavra de Deus, Jesus, ele não quebra o matrimônio, ele não quebra o casamento. Ele explica o que foi no princípio e os homens modificaram. Sabe qual foi a primeira coisa que ela falou para mim? Mas e a carta de divórcio? E Moisés, como querendo dizer? Moisés deu a carta de divórcio e a carta de divórcio foi legalizada, porque é um homem de Deus. Eu disse para ela: lê direito o texto aí, minha senhora. Jesus fala que Moisés errou. Quem é maior? Moisés ou Jesus? Mas olha a saída que ela teve, a articulação que ela teve: colocar Moisés contra mim, contra a minha afirmação. E o pastor, eu fui direto com ela. Então é isso que a gente lida, com debate, rebate, discussão, com pessoas que realmente não querem aceitar, não querem crer. Você é isso? Se você for, se eu for, é o que a palavra de Deus está dizendo aqui: o anticristo já está na igreja. Amém? Olha que fala aqui em 2 Timóteo 4:1, verso 4. Né? Um texto que muita gente já falou aí. Se o anticristo está associado à insubordinação humana, Paulo lhe faz essa previsão para Timóteo. Timóteo, prega a palavra, insta a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virão dias que os homens não suportarão ouvir a sã doutrina de Jesus, a sã doutrina de Cristo. Mas cumpre o teu ministério, cumpre o teu ministério como um bom evangelista, porque a previsão é esta, de pura negligência, rejeição doutrinária na igreja. Eles não vão suportar ouvir. Então, insubordinação não é um problema espiritual. Insubordinação não é um defeito da pessoa. Insubordinação é uma personalidade, é um tipo de caráter que a Bíblia diz, é o anticristo. Se eu estou vendo isso acontecer na minha vida, eu posso dar um jeito.
Mas se eu achar que isso é normal, é o que todo mundo está fazendo lá. Deixa a coisa rolar. Agora eu ouço, o que eu quero é que Jesus, que nem alacate, não tem igreja que separa no drive-thru? Já está o pastor. E o pastor olha para o cara dentro do carro e diz para ele, o que você quer que eu faça? Lá em São Paulo tem a igreja do drive-thru. Vocês não estão sabendo? Aqui no States não chegou? O cara para e aparece o garçom chamado de pastor e ele fala o que ele quer. Se é uma oração, se é uma palavra, etc, etc, etc. Estou te dizendo. O cara chega na igreja, Jesus, por favor, eu quero uma música de ânimo. Eu quero uma palavra de conforto. Eu quero uma palavra de autoestima. Determinando o que ela quer. E Deus tem que obedecer. E ai dele se não obedecer. Senão não tem dinheiro no final do culto, né? E a palavra de Deus determinando o quê? O anticristo relacionado à insubordinação de homens. Dentro da igreja. Rebeldia, rebelião. Ele está lá. Representando o que ele vai ser no futuro. Ele vai pegar todas essas tralhas, todas essas porcarias, juntar para ser o que ele vai ser, diz a palavra. É isso que nós temos que entender. Que ele vai pegar tudo isso, vai trazer para ele, para formar o mundo que ele quer. E o que a Bíblia disse que ele será. Então essas pessoas não são vistas pela palavra de Deus, nem pela doutrina bíblica, como pessoas defeituosas, com dificuldades, por causa de ignorância, falta de informação, como muita gente já perguntou aqui para mim, se essas pessoas que estão sendo enganadas por aí, elas vão ter um fórum privilegiado diante de Deus, porque Deus entende que elas foram enganadas, os pastores não pregaram, a Bíblia não defende isso, nem dá esperança. Elas vão para o fogo do inferno junto com o pastor, porque os dois não quiseram ler a Bíblia. 2 Timóteo 3,14, Paulo faz um apelo a Timóteo. Vamos ler essa palavra aí? Ei, Deus maravilhoso, isso que é pregação, né, Paulinho? Ainda chegar lá no céu ainda, vou dar um abraço nesse irmão, falar para o irmão, você morreu, foi para debaixo da terra e os caras ainda bateram em você ainda, depois de morto. Ainda foram lá para bater em você. De tudo que você pregou, lê para o pastor aí esse texto aí, 2 Timóteo 3,14, vai, vamos lá. Faz o teste. Então vamos lá, pastor, vou falar, você repete. Tu, porém, fala, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente ensinado. É isso? Sabendo que de quem os tem aprendido e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que ele está pregando para o irmão aí? Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Cumpre o teu ministério, porque o anticristo vai estar dentro da igreja para impedir que você faça. As pessoas vão vir contra você, é o que está falando para Timóteo, elas vão te contrariar, elas vão te infernizar, elas vão te perseguir, te rotular como homem severo, como homem briguento, como homem isso, como homem aquilo, mas prega a palavra. Ensina a verdade, escreva na consciência dos homens a mensagem da salvação, a mensagem da fé, para que então a vontade de Deus seja estabelecida e os homens decidam o que eles querem, se é ser o anticristo ou ser de Cristo, porque uma das duas coisas nós vamos ter que ser. Mas se eu identifico hoje, viu, pastor, que eu tenho sérios problemas de aceitação, de obediência, de formação, eu tenho sérios problemas. Eu gostaria de saber do pastor, que nome Deus dá para isso? Que doença? Não. Desvio de caráter e de personalidade. Só tem um caminho para esse tipo de cura: aceitar que Jesus também morreu por você e aprender com as pisaduras dele, para que você se converta e mude tua vida, colocando os mandamentos como prioridade da tua vida, independentemente de família, independentemente de você. Que Jesus dizia: quem quiser me seguir, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, vem e me segue, porque quem amar a si próprio mais do que a mim não é digno de mim. Aqui quem quer ganhar a vida, perde vida.
Mas quem perde a sua vida por amor a mim, esse ganha. Porque o ganho aqui é mediante a perda, não é mediante a loteria federal. Nós não estamos na loteria federal. Mas eu sei, amados irmãos, que o anticristo está na igreja exatamente porque nós enxergamos a apostasia, a insubordinação, a má conduta, a iniquidade, o pecado. E esse é um dos maiores sinais que Paulo pregou a 2 Tessalonicenses. Quando vier a apostasia da fé, o anticristo se manifesta. Ele é o ponto final disso tudo. Mas o que eu quero dizer para os amados irmãos é o seguinte: o anticristo não vem se não houver uma carreta. E a carreta são todas essas tranqueiras que foram aglomeradas e ajuntadas na era cristã, que não deram em nada, que não vingaram. Eu não quero estar lá. Eu não sei você, mas o pastor eu não quero. Qual é o papel do Cenáculo da Fé aqui nos Estados Unidos? Como é o papel do Cenáculo da Fé em qualquer lugar desse mundo que a gente tem obra missionária espalhada por aí? Doutrinar. É o que eu estou fazendo aqui agora. Porque a imposição da mão de Jesus, para mim, é a fé. A imposição de mãos que abençoa o povo que está aqui dentro aqui, é a fé. Não é mão de pastor que vai fazer reverter o que Deus determinou. Não existe intercessor para esse tipo de coisa. Como o profeta já dizia, a ferida que Deus fez, só Ele liga. Se a ferida que está aqui foi Deus quem fez, é disciplina, é Deus me tratando, então não adianta, pastor, intercessão de igreja. Porque a fé que me disciplina é a fé que me cura. A mão que me disciplina é a mão que me salva. O Deus que me disciplina é o Deus que me ama. E arrependimento, segundo a palavra de Deus, não mata, salva. E nós estamos aqui para aprender o quê? Aprendemos a não sermos essa reversão, essa oposição, essa frente organizada contra Jesus, porque nós podemos estar contra Ele sem saber. Não foi Pedro que disse a Jesus, Senhor, eu te amo, e Jesus não disse para ele, você não me ama coisa nenhuma? Convencimento aqui não vale nada. Não foi Pedro que Jesus falou, afasta de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço, porque aquele mesmo que disse que amava ele, também o orientou a contrariar o plano que Deus definiu para ele, morrer. E Jesus o repreendeu como se ele fosse o diabo. Eu lhe pergunto, ele ficou de mal de Jesus? Virou a cara para ele? Falou para Jesus o que você escuta nas pessoas, não vou nunca mais na igreja ser pastor. Nunca mais entro lá na igreja desse pastor. Por que você não entra mais na igreja desse pastor? Não é porque pede dinheiro, não é porque muda de mulher, não é nada por causa de corrupção. É porque ele falou que não devia. É isso. Daí o crente ele entra na presença de Jesus. Que bom seria se Jesus me dissesse tudo o que ele vem em mim. Que ele abrisse os meus olhos para que o espelho chamado fé refletisse aquilo que está na minha alma e que eu tenho dificuldade de enxergar. Porque aquilo que eu posso estar chamando de Jesus na minha vida é o anticristo. Porque tem a cara dele, não tem a cara de Jesus. Eu quero ver oração para tirar isso. 2 João 7, ao versículo 11. É o último texto que o pastor vou ler com vocês, tá? 2 João 7, João 7, verso 11. Né? Você vê que o texto de João aí não tem capítulo, né? Nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Versículo 7 diz o seguinte: muitos enganadores têm saído pelo mundo, aos quais confessam que Jesus Cristo, não confessam que Jesus Cristo vem em carne. O tal é enganador e o anticristo. Está aí. Novamente a palavra anticristo relacionada à falsa liderança, a falsos mestres, apostasia, rebelião, reversão, insubordinação, enfim. Mas olha o que João agrega: olhai por vós mesmos para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco, não trazendo essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda participa das suas obras más. O anticristo, associado à omissão de doutrina.
em falsa liderança. Olha o que João está falando aí. O anticristo presente no mundo, na terra e na igreja. Por quê? Vem por intermédio de homens ensinando coisas erradas, não trazendo a doutrina. Fala, irmão. Pode perguntar, irmão. Você vê que eu estou falando isso desde o início do culto. Ok. Que Jesus é história. É diferente, Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, antes de Jesus se fazer Jesus, ele é o Cristo. É aquilo que o pastor falou no início do culto, acho que o irmão não estava aqui. Assim, Gênesis Apocalipse diz o seguinte: o Cristo se faz Jesus, se faz história, se faz igreja. Entendeu? Então quer dizer, não confessar que Jesus veio em carne, o que João quer dizer é o seguinte: Jesus, historicamente, eles podem até afirmar, mas não tem confiança em dizer que ele é o Cristo, porque Cristo quer dizer o seguinte: ungido, enviado, ungido. Então o problema todo é exatamente admitir que aquele homem que sofreu na cruz, que aquele homem que pregou, que falou, que fez milagres, o problema não é só se ele existe, o problema é admitir que ele tem natureza divina, de que a sua palavra é Deus falando, de que ele tem autoridade, entendeu? Acima de homens e de qualquer sistema aqui nessa terra. É disso que o João está falando, tá? Porque o que o irmão está falando é o Jesus histórico, que eles colocam Jesus no meio daquelas outras coisas lá, faz uma mistureba exatamente para implementar a religiosidade, não a fé cristã. Que a fé cristã, ela começa com Deus enviando o seu Filho, encarnando ele exatamente para ser o quê? O ponto de luz, a sua luz entre os homens, ou seja, a obra da salvação. Amém? Então o Filho de Deus sofreu. Aquele que veio de Deus sofreu, não um homem comum, um homem qualquer. É isso daí que o irmão, na verdade, está ouvindo da palavra. Amém? Quem testifica diz amém. Amém? Como o pastor estava falando aqui para os amados irmãos, amém? Omissão de doutrina. O anticristo associado a quem não prega, a quem não fala tudo que tem que falar, tudo que tem que dizer, etc, etc. Eu vou dar um exemplo para você daqui, porque é óbvio, os irmãos aqui já sabem do que eu estou falando. Nós temos nos deparando com uma instituição, com uma igreja aberta, gente linda, maravilhosa, banco de mogno, um ótimo coral, uma ótima organização, que tem gente que só olha para isso. Gente vestida, cheirosa, aquela coisa toda, carro abençoado parado na porta, carro do último tipo. Aqui tem dinheiro, aqui tem Deus. Geralmente a opinião do povão é essa, né? Mas a palavra aqui, dentro do que está dizendo aqui, né? O anticristo está aonde se prega a falsa doutrina, aonde se omite doutrina. E João diz aí, olha, se você estiver no meio daqueles que omitem a doutrina, que mentem, você está associado a eles e culpado como eles. Mas olha aí, 1 Coríntios 11, 26, 31. Um exemplo disso. O anticristo está na igreja, pastor. Essa expressão está associada à omissão de doutrina, como João fala aí. Amém? Mas vamos lá, 1 Coríntios 11, 26, 31. Se você abrir a palavra, você vai ver Paulo doutrinando de uma coisa que eu sempre vejo na igreja e me revolta. Sabe o que é? Gente participando de Santa Ceia que não era para participar. Olha lá. 1 Coríntios 11, 26. Pois todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A morte no nosso corpo do pecado, tá? Portanto, qualquer que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há muitos entre vós, fracos e doentes, muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém, Jesus? Amém. Sabe aquela coisa que o povo não gosta de sentir? Culpa. Temor culposo. De saber que está errando e que tem que se consertar. Que muita igreja está amenizando e diz exatamente o que? Você não pode se sentir culpado, você tem que se sentir bem, pensa positivo. Declara a tua vitória, declara a tua bênção. E o pastor, já tive esses pastores como sendo exatamente Silvio Santos, né? Agitadores de multidão. Joga lá no meio do povo
entendeu? A alegria, a autoestima, entendeu? Levanta a parte emocional, a espiritualidade da igreja, da multidão, mas a Bíblia querendo o exame e a crítica. Então vamos lá, Santa Ceia. Temos aqui a igreja, todos vão ceiar hoje. Paulo fica preocupado. Mas quem ceia é quem tem parte com o corpo. Porque se ele ceiar representando isso e não vivendo isso, ele é culpado do corpo do Senhor. E ele está maldito diante de Deus. Então ele pode ficar doente, enfermo, cair todo tipo de maldição sobre a vida dele. Porque ele não discerne a responsabilidade de um membro. Ou então celebra uma coisa que para Jesus ele não viu. É uma vida mentirosa que ele está profanando. Que ele está, na verdade, testemunhando ali. Então Paulo determina o quê? Que a igreja não está doutrinando e não está ensinando. Eu ensino meus membros lá na igreja, lá, ó, irmão. Lembra, quando você pegar o cálice e o pão, você pega em condição. Porque se você pegar indignamente, nem eu posso te salvar. Nem eu vou poder te salvar e te ajudar a hora que você chegar aqui, doente, sem emprego. A hora que você chegar aqui, quebrado, eu não vou ter oração para a tua situação. Por quê? Porque você é culpado do corpo do Senhor. E quem é culpado do corpo do Senhor tem maldição. Então é uma doutrina importante para todo mundo conhecer, mas ninguém conhece. Se você fizer uma pergunta lá na tua igreja sobre responsabilidade de membro a exercer com Cristo, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Muita gente vai dizer que para ceiar só basta ser batizado. Não vão te completar essa doutrina. Porque para Paulo não basta você ter um banho de água. A morte do Senhor tem que estar anunciada no corpo do teu pecado. Porque o pão é a palavra. E o cálice é o sangue de Jesus. Ou seja, isso tem que estar na minha vida confirmado. E não está. Então é importante você não cear. Porque você, ao invés de melhorar, você pode ficar pior. Porque Deus te tem por maldito. Chegando aqui, representando e celebrando uma coisa que você não vive. É uma doutrina importante que eu posso dar. As igrejas estão dando hoje. Dão Santa Ceia até para visitante. Político. Daí você fala assim, mas é normal. Normal para a Bíblia não, pode ser na tua cabeça. Na tua cabeça de chulé. Na Bíblia não. Um pastor que dá Santa Ceia para gente que não está preparado espiritualmente está assassinando essa alma. Está mandando ela para o inferno. Daí eu olho o pastor fazendo isso e falo, mas pastor, ele é o anjo da igreja. Não, ele é o anticristo. Porque para a Bíblia, todo homem, ou toda pessoa, ou todo grupo que omite a doutrina de Jesus, que nega a doutrina e a palavra, não é uma pessoa, é o anticristo. Não é gente, é um anticristo, porque o caráter, a índole, o pensamento, as vontades já estão personificadas nessa igreja, nesse pastor, nesse grupo. Ó, meus amados, a coisa está tão séria que o povo já está legalizando a homossexualidade dentro das igrejas. Vocês estão vendo o que está acontecendo? O aborto, se discutindo se é. Meu Deus, é uma coisa tão clara que não é. Mas vamos discutir se é. Vamos discutir a lógica disso. Vamos falar o que é verdade. Tem gente querendo tratar com condolência a corrupção da igreja. E eu estou te trazendo aqui, hoje, a tua consciência do que Deus vê e como Ele titula esse tipo de coisa. O anticristo não está lá na ponta da história humana. Lá no futuro, um homem que veio liderar. Muito mais do que isso. Uma peça que se encaixa na história humana. E sabe quem está na frente social dessa superioridade do mal? Os crentes corruptos. A apostasia. O pior mal está dentro da igreja. Misturado com o bem, misturado com a graça e com a misericórdia. Eu tenho tentado lutar para ser pastor nesses dias difíceis aqui. Tenho tentado com todas as minhas forças. Eu não vim para os Estados Unidos aqui financiado por ninguém. Quem paga a minha viagem, a minha estadia aqui para esse país, para cuidar da minha igreja aqui, dos poucos que tem na minha igreja aqui, são pessoas simples lá em São Paulo agora, que estão cultuando o Senhor nesse exato momento. Ninguém desse país aqui me dá um tostão para vir aqui. Eu vim porque Deus me manda. Eu não sei que mistério que Deus tem comigo aqui nessa terra aqui, mas Ele continua me mandando, eu vim para cá.
E eu sei que há uma necessidade para vir, porque ninguém está pregando, ninguém está falando nada que presta, que tem conteúdo, que tem consistência. Vocês estão vendo a situação. Nem americanos e nem brasileiros. Os brasileiros que poderiam trazer de lá alguma coisa, nada política, nada cultural, são aqueles que mais estão emporcalhando o nome de Jesus. E vocês que estão por aí deveriam ser a diferença disso, eu espero, em Jesus que vocês sejam. Porque se vocês não forem, vocês estão titulados comigo, se também não for, nessa palavra que está sendo pregada hoje aqui. Porque Jesus não tem compreensão, nem entendimento de que desviado, apóstata, rebelde, seja tratado com condolência, com respeito, porque tem história com a igreja, mas como sendo aquilo que será o anticristo no futuro. Tá bom? Hebreus 10, 26, Hebreus 10, 29, a palavra de Deus fala mais ou menos sobre também o que o pastor está dizendo aqui, omissão de doutrina, desrespeito à doutrina, rejeição de doutrina, enfim. Amém? A palavra de Deus dizendo em Hebreus 10, 26, eu não vou ler, mas o irmão dá uma sapeada aí, porque é um texto importantíssimo, para te dar ainda mais certeza daquilo que está sendo pregado hoje aqui. Amém? A deslealdade com a aliança do sangue de Jesus. Olha o que Paulo fala em Hebreus aí. Se nós continuarmos a pecar depois de termos recebido o pleno conhecimento de que Jesus morreu pelos nossos pecados, o sacrifício de Jesus não presta mais para me salvar. Leia aí. Hebreus 10, 26. E agora o que resta para mim é certa expectação de destruição e condenação. Está aí Paulo falando, pregação que ia descabelar até aqueles que não têm cabelo. Porque o cara está lá na igreja certificado de quê? Ele é salvo por causa do batismo, ele é salvo por causa da igreja, ele é salvo por causa do salvo-conduto, de que ele é filho de Abraão, de que ele tem linhagem com Israel, de que ele é judeu, aquela coisa toda louca que passa pela cabeça de todo mundo. E a palavra de Deus dizendo o seguinte: mas o teu pecado, a tua transgressão, a tua iniquidade, diz que você não vai para o céu. E diz também que o conhecimento da palavra de Deus não basta estar na cabeça, tem que estar na prática da vida. Porque se você não mudou, você está dando certeza de que o sacrifício de Jesus não valeu para nada. E se você continuar pecando, você está certificando de que o sacrifício de Jesus não vale nada. Você está desprezando. Paulo vai até no versículo 29 e ele diz: quanto de maior castigo cuidais vós, de que não sejais merecedores da condenação da ira de Deus, por serem desleais ao sangue da nova aliança, ultrajar o Espírito da graça, porque o reino da coisa é cair na mão do Senhor. Ponto final. Igreja, escuta. Não basta vir aqui chorar, dobrar os dedos no chão, clamar, orar e voltar por aquela porta fazendo e sendo o que você é. E Deus abomina. Você tem que mudar. Você tem que se converter. Porque se você, mesmo conhecendo a verdade, continuar usando esta vida para transgredir, você está demonstrando que o sacrifício de Jesus não vale nada para você. E Deus vai ser vingador de todas essas coisas. Olha a pregação desse irmão. Então daí o cara me faz um corredor de 12 apóstolos lá, para mim passar pelo meio de todo mundo orando por mim, para pedir a Deus que cure ou resolva uma situação que tem cunho de disciplina divina. Gente chamando de coisa satânica e demoníaca aquilo que é de Deus. Porque esse cara está aí desse jeito porque eu coloquei ele. Ele é culpado do corpo do Senhor, ele é mentiroso, ele tem histórico, ele tem delitos, ele tem situações em dívida com a igreja. E vocês querem dar a ele um banho de descarrego, uma bênção de unção apostólica, dizer para ele: basta fazer uma campanha de 7 dias que Deus vai te dar vitória. Todo mundo ouvindo isso, todo mundo escutando, e a liderança explorando. E posso dizer para você que 99% das pessoas que estão ali dentro da igreja sofrendo alguma consequência ruim, 99% é por disciplina e não ação demoníaca. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma solução para isso. Se essas pessoas não estão querendo mudar, se converter. Por isso que elas não vieram aqui. A irmãzinha chorou as pitangas com o pastor aqui. Falou: pastor, pensei que essa sala ia estar cheia. E não vai estar. E eu não fico me iludindo com isso, não. Eu sei que não vai estar na próxima também. Não vou basear a minha vinda para cá nisso. Porque eu sei que eles têm medo de sentar nessa cadeira.
Eles têm medo de sentar aqui, não é o que eles querem. Eu estou ouvindo a palavra do meu Senhor. A palavra santa que procede do trono de Deus. É esta que Ele quer escrita no meu coração. Porque todos nós somos aptos a cair. Somos aptos a falhar, a transgredir, a errar. Mas quando acontecer isso, que a gente saiba se consertar, se limpar e se purificar, porque Deus não trata essa doença, essa chaga chamada apostasia como sendo um defeito da igreja, mas como um movimento anticristo que já está na igreja há séculos. Há séculos. Recentemente, mês passado agora, eu publiquei lá em São Paulo a origem da Igreja Batista. Sabem quais são as origens da Igreja Batista lá no Brasil? Publicação de um livro que foi feito por um autor que fez uma investigação, que a Igreja Batista foi para o Brasil a mando da maçonaria. E a primeira Igreja Batista aberta em Recife, ela foi aberta com um alvará de um pastor que era grão-mestre, 33º grau da maçonaria. E eu lhe pergunto, essa é a origem do Evangelho no Brasil? Daí perguntou para mim assim, pastor, qual é a tua origem? Que todo mundo quer saber de que igreja que eu era. A minha origem é a igreja de Atos, filho. A igreja que eu pertenço é a igreja de Atos, não é a igreja dos homens aqui. Porque nessa igreja que eu me espelho. Quer ser? A porta está aberta. Vem viver tua experiência com Jesus. Deixa o espelho da fé mostrar quem você é. Porque se o anticristo tomou alguma parte de nós, vamos então purificar essa coisa, vamos arrancar esse mal pela raiz. Como Jesus dizia, se alguma parte do teu corpo te faz cair, corta fora para que o resto que você tem de bom não seja contaminado. Então vamos lutar para que essa obra aconteça. Não ficar olhando para aquele que erra, para aquele que faz, etc. E deixar que a Bíblia diga quem são eles. Mas fazer alguma coisa por nós. Por aqueles que a gente sabe que não conhecem. Porque a força maligna que faz oposição a Cristo hoje está muito forte, irmãos. Está muito grande. Inclusive dentro da tua casa. Lá dentro da tua família. Daí a Bíblia também diz o seguinte, né? Qual a oração que nós temos que fazer por esse tipo de coisa? Sabemos que há grupos formados dentro da igreja que vão servir o anticristo no final. Que não estão aqui para servir a Jesus, mas para ser empecilho aqui, oposição. E eles estão aqui, em todos os lugares. Jesus sabe quem eles são. Mas daí Paulo fala em Hebreus 6, versículo 4, Paulo fala sobre isso. Dá para reciclar esse povo? Dá para fazer alguma coisa com eles? Se eles chegarem aqui hoje, representando tudo isso que o pastor está pregando até agora, ou seja, né, sendo, diríamos, apoio, né, como a palavra de Deus determinou, sendo apoiadores do anticristo, sendo a estrutura do anticristo no movimento religioso, etc, 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 como a Bíblia está dominando, né, enquadrando-se no tipo de perfil do anticristo, como pessoa, como grupo, como igreja, como líder, não importa. O anticristo associados a eles porque são desviados, apóstatas, porque são descrentes da natureza de Jesus, insubordinados à doutrina, mentirosos, enganadores, omissos da doutrina de Cristo, etc, etc, etc. Tem como reciclar? Hebreus 6, versículo 4 fala a primeira palavra aí para o pastor, lê alto ela, primeira. Olha aí, fala alto, João. É impossível. Fala o outro que está na Bíblia de vocês aí. A primeira palavra do texto 4. É impossível. Você já ouviu alguma coisa na Bíblia que diga que é impossível? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Todas as... É lindo no discurso, mas a Bíblia fala de coisas que são impossíveis. Posso cifrar? Uma delas? Todo pecado vos será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, aquele que blasfemar, este é réu de culpa eterna e para ele não tem mais perdão. Então já tem uma coisa impossível aí que Deus não faz. Perdoar e salvar a gente que blasfema contra o Espírito Santo, que peca contra o Espírito Santo. E Paulo fala mais de uma. Pessoas que foram iluminadas, participaram, receberam o dom, experimentaram o dom, está aí desde o versículo 1. Tiveram dentro da igreja e voltaram para o pecado de novo,
é impossível que elas voltem a ser arrependidas, ou se arrependerem. É impossível que elas se arrependam, porque elas estariam expondo Jesus ao vitupério, expondo Jesus novamente à morte. Ou seja, eu tenho que crucificar Jesus de novo para me converter. E isso não vai acontecer. O que Paulo está querendo dizer é exatamente isso. Elas não vão se arrepender. Quem entra nesse caminho não se arrepende. Quem cria uma história de mentira dentro da igreja, ele vai até o final com ela. Deus queira que não esteja nenhum caso aqui assim. Mas você está tendo orientação aqui hoje. Tipo Macedo, um cara desse vai se arrepender quando ele morrer? No grau de periculosidade que ele tem, não. De tudo que ele fez com o cristianismo, não acredito que esse homem vai se arrepender, que a Bíblia me diz. Ele vai levar a mentira dele até o fim. Como outros casos comparados a tipos de coisa como essa que eu estou mencionando o nome aqui. Então está lá em 2 Tessalonicenses 10, aliás 2, versículo 10 ao versículo 12, o anticristo virá para quem? Né? Lá no final, quando o líder anticristo, o homem que podemos identificar como sendo o anticristo, quando ele vier, ele virá para quem? Governar sobre quem? Ser de quem? A Bíblia fala. A palavra de Deus fala. É o último texto que eu vou ler para o irmão, agora de verdade, não estou mentindo não, tá? Amém? Pastor, não estou enganando nenhum de vocês. Vamos lá. Pode ler esse maravilhoso texto aí. 2 Tessalonicenses, versículo 10. E com todo engano da justiça. Fala, e com todo engano da justiça. E com todo engano da injustiça, para os que perecem. Olha para quem está do lado de espelho. O anticristo vai vir para quem perece. Perece porque não recebeu o amor da verdade para se salvar. Fala para ele. Perece porque não recebeu o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus lhes envia a operação do erro. Vai. Para que creiam na mentira e sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Quando o anticristo vier, ele virá para aqueles que rejeitaram o amor do evangelho e ficaram com a iniquidade. Rejeitaram Jesus, desprezaram o chamado da salvação para ficar com a iniquidade. Cada um tem o pastor que merece, a minha opinião é essa. Cada um tem a igreja que merece. Olha lá. Não é muito bom ouvir isso, né, irmã? Pô, pastor, sabe por quê? Porque o anticristo vem de acordo com o público, de acordo com o perfil das pessoas. Sinceramente, cada um tem a igreja e o pastor que merece. Porque se você quer uma igreja e um pastor fiel, você vai exigir de quem está lá na frente. E eles nunca vão poder montar banca, porque esse dia até o pastor Henrique, com um vídeo que eu vi, para encerrar aqui, de uma igreja Assembleia de Deus que foi trocar de liderança de pastor, rapaz, o pau fechou. As irmãs pegaram, foram lá na frente e disseram, não vai trocar de líder aqui não, porque esse pastor ajudou a igreja, e entraram com o pau para cima de um dos chacais da Assembleia de Deus lá. E gravaram e botaram no YouTube. E o pastor, eu ri por quê? Com a reação do povo, em defesa do pastor que eles queriam que ficasse e não aceitando aquela mudança, que é uma coisa política normal da Assembleia de Deus fazer. Né? Mudar de liderança sempre, né? Porque é um mercado, não é igreja. Bom, o povo pode. Ô pastor, quero evangelho, pastor. Só está já 40 minutos aí falando de um, falando do outro, e apelo de prosperidade, apelo para dinheiro, e falando de um outro. Eu quero evangelho, eu quero a mensagem da cruz. Estou sedento, pastor. Eu trouxe uma pessoa hoje aqui comigo para ouvir uma palavra, eu estou só ouvindo porcaria da tua... Próximo culto ele vai pensar duas vezes. Ô pastor, o senhor trouxe político aqui na igreja, pastor? Fora daqui, pastor, porque você sabe que a igreja tem assembleia. E os membros têm autoridade. Essa mulher sapatona não vai entrar aí, não. Entendeu? Olha o tamanho do sapato dela.
É o diabo! E vocês botaram ele no púlpito com uma Bíblia na mão para pedir volta eleitoral. Nós não queremos. Tira ela daqui, arranca ela daqui, senão você vai embora com ela. Próxima eleição ele não ia fazer mais isso. Mas eles chegam, tomam espaço, tomam lugar, usurpam de Jesus tudo que eles podem. Só não se fazem de Jesus. Mas o resto eles fazem. E o povo faz o quê? Aplaude. Cada um tem a igreja e o pastor que merece. Fala junto. É vontade de cair, só isso. Mas veja bem, é assim, há aquilo que é feito, promovido pelo céu, e há aquilo que é feito, promovido pela espontaneidade. A espontaneidade espontânea, que eu quero dizer o seguinte, a criança sabe que todo mundo que ele põe a mão cai, ela quer cair também. É que nem língua estranha. Então, você vê como é que é. Então, por isso que a Bíblia fala discernir, porque no mundo há muitos espíritos, mas só um confessa que Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus. Então, aí é que está. Se você quer ter uma ideia do anticristo pregando num culto, ele faz as pessoas caírem, ele faz cura, ele faz milagre, ele ora pelas pessoas, ele unge até essas pessoas, mas não prega nada sobre salvação, sobre o pecado, sobre o que Jesus sofreu na cruz. Por quê? Porque a teologia bíblica ela é cristocêntrica. Não é o homem na discussão do tema, é Jesus no centro do tema. É ele que tem que ser pregado, anunciado aqui. É isso. Só que ele, obviamente, sendo anticristo, ele vai pegar tudo que ele puder para elaborar exatamente uma mística, não a visão bíblica real, que é o quê? Jesus crucificado, entendeu? E a mensagem sendo dita para as pessoas. Então, para mim, quando perguntam para mim, pastor, o que o senhor acha sobre cair no espírito? Eu não acho nada. Porque a minha análise não está na pessoa que cai, não está na pessoa que fala em línguas, não está naquela que profetiza, mas no que se prega. Eu analiso um culto baseado na mensagem. Pode ter certeza disso. Façam o mesmo. Porque o que vocês estão ouvindo de mim hoje aqui é para mudar a visão de vocês, para vocês saírem dessa porta hoje desse culto aqui, exatamente estabelecendo um caminho diferente daquilo que você tem caminhado. Alguma coisa Deus quer com o povo que veio nesse culto hoje aqui. Que a irmã falou que muita gente não veio, mas você veio. Então Deus tem alguma coisa com você aqui. Romanos 6, Paulo diz que o batismo das águas, o batismo de Cristo é o batismo da morte. Tem como parcelar a morte? Não, eu estou falando a mesma coisa. O batismo é uma figura que deve ser representada por quem está vivendo espiritualmente aquilo que se prega ali, certo? Então uma pessoa que ela vai em pecado para o batismo, é como se ela fizesse um velório sem defunto. Não existe isso. Não tem parcela para a morte. Então é um idiota. E como eu estou dizendo para vocês aqui, é o anticristo falando ali. Não existe isso. O batismo é a figura da consciência. Ninguém emprega batismo de consagração sem estar consciente daquilo que ele tem que estar vivendo. Então por isso que a igreja bíblica ela é a favor de que todo mundo que quer se batizar seja doutrinado antes, ensinado ao que deve assumir. Então por quê? Porque se uma pessoa se batiza sem conhecimento, é como se ela estivesse fazendo um velório sem defunto, porque ela não tem conhecimento do que ela precisa ser, do que ela tem que abandonar. Batismo é um só, o que ela tem que receber é o conhecimento. Tá? Então a situação dessas pessoas que foram batizadas precipitadamente, a situação delas está pior do que antes. Não, isso não existe. A Bíblia não se baseia só num texto só. Num contexto. Esse batismo se quebra na fé, irmã. Não, o batismo que a Igreja Católica ela faz é herege, é antibíblico, porque o batismo é para pecadores, não é para criança. A criança é o símbolo do reino. Jesus disse, deixa que as crianças venham, porque elas é o reino. Quem não for como uma criança não herdará o reino do céu. Então, por que eu preciso consagrar aquilo que Jesus considerou puro e modelo?
Então é um erro. Não, quando uma criança nasce, a orientação que nós damos ali na igreja é de que os pais sejam consagrados, não a criança, porque a criança já está abençoada desde nascença. Ela só vai se comprometer se os pais não tiverem a visão e não estiverem preparados para educar e serem pais. Então, o meu desafio como pastor é preparar o pai e a mãe para ser pai e mãe. A criança já está abençoada. Se ela morrer ali, ela já vai para o céu direto, porque o reino é dela. Ela só perde esta condição quando ela peca, quando ela entra na fase do pecado. Ela perde a pureza, ela passa a ter consciência, e eu não posso dizer para o irmão uma idade exata para a criança perder, porque o pecado está muito acelerado, as crianças estão muito desenvolvidas, mas o reino é delas. O batismo é para quem peca. Viu, irmã? Tá bom? Então o batismo é uma ordenança para quem tem possibilidades de aceitar Jesus e se arrepender. Criança não tem essa possibilidade nem essa condição. Não, eu faço questão. Uhum. É lógico, eu entendo. Se você entregou tua vida para Jesus agora, se você se converteu a Jesus, se entregou a Cristo, entendeu? Aquilo que você fez de errado ali atrás, a maldição que estava lá foi quebrada e Deus te deu uma oportunidade de você recomeçar a tua vida, tá? E o batismo que vale para você, que passa a valer, é o teu batismo agora em Cristo. Se você não aceitou Jesus e não se batizou, é o que você precisa fazer agora, porque aquele batismo que o teu pai e tua mãe fez não tem efeito nenhum para você. Tá bom? Quem crê será batizado, mas quem não crê será condenado. O batismo é uma consequência da fé. Uma consequência da fé que a criança não tem possibilidade de viver. Mas nós aqui temos. De decidir aquilo que nós queremos para nós. Então o batismo que vale para você é aquele batismo que você vai realizar na convicção de que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, Ele é o teu caminho. A partir de então é o que vai valer para a senhora. O que ficou para trás, Jesus quebra se você for crente nele. Amém? O que define salvação é a fé. O batismo é uma consequência. O passo inicial é dizer: Jesus Cristo é Senhor e Salvador, é como o bandido da cruz. Mas não teve oportunidade de se batizar, mas morreu aceitando Jesus. Para dizer exatamente o seguinte: que a salvação não vem por mérito humano, por obras de homens, mas porque Jesus morreu por nós. O que fala mais alto é a fé e não as obras. Mas fé sem obras é morta. Amém, Jesus? Amém, amados? O pastor, eu quero fazer um apelo. Amém? E como o pastor já dizia no início desse culto aqui, eu sei, irmãos, o pastor, eu sei, que essa palavra não foi dada hoje aqui para exatamente corrigir, só disciplinar a todos nós, mas para dizer a vocês que estão aqui, a necessidade de Deus, de ter pessoas que também falem, que também representem, que também digam, que também ensinam, porque a ignorância é muito grande. A ignorância que nós temos hoje aí fora aí é muito grande. A igreja está precisando de ceifeiros. Grande é o campo e poucos são os ceifeiros. Não estão se doendo com a igreja. Eu sempre costumo dizer lá em São Paulo o seguinte: se fosse a tua filha que tivesse sido estrupada, você já estaria lá em cima de quem está fazendo isso, tentando defender, fazer alguma coisa, se você for mãe e pai. Mas a igreja está sendo violentada e nós não estamos fazendo nada por ela. O que é mais importante para nós? Um filho nosso ou a igreja? Né? Então é isso exatamente que está acontecendo hoje. E de repente, né, o discernimento daquilo que está acontecendo com você. Pastor, eu não sei explicar o que está acontecendo com a minha casa, com a minha família, com a minha vida. Nada dá certo, tudo que eu oro não tem resposta. Eu estou me desanimando, não tendo a leitura do porquê que essas coisas estão sobrevindo sobre você. E eu vim te explicar hoje aqui, porque você tem um grande histórico de dívidas que você fez com Jesus e que você precisa sanar. Mais importantes do que aquelas que você fez com homens. Porque se você não se arrepender ou não fizer algo por aquilo que você fez contra o corpo de Jesus, contra a igreja, contra a fé, contra o teu voto,
amém, você vai continuar amaldiçoado. Eu violentei a igreja antes da minha conversão. Fui filho de pastor no mundo anos. E eu posso dizer para você, eu não estou aqui pregando essa palavra com você porque é por graça. Eu estou pregando aqui por dívida. Estou pagando o que eu fiz com a igreja. E talvez, como eu disse, cada um tem o pastor da igreja que merece, então eu posso reverter isso para mim. Eu tenho o público que eu mereço. Pessoas iguais a mim. Gente que fez o que eu fiz. E eu sei o que é você viver uma vida de mentira dentro da igreja, com todo mundo te bajulando, batendo a mão nas suas costas, te tratando como se você fosse. Mas a tua consciência dizendo para você, você não é isso. E eles podendo te exortar, te disciplinar e te empolgando mais ainda a você continuar essa vida de mentira. Graças ao meu bom Jesus, que num dia que eu entrei numa igreja onde ninguém me conhecia, Deus usou um vaso para dizer para mim, você nunca foi crente, você nunca foi salvo, e Deus está te chamando para o conserto. E eu disse para aquele homem naquela noite, mas eu sou filho de pastor. Como querendo dizer para ele, você acertou direitinho. Porque o título que eu tinha não me servia para nada naquele momento, porque eu estava ali como um porco, como um cão, como alguém que estava prestes a ser tomado por Deus, por vingança. Meus amados, nós formamos o nosso destino, nós traçamos o nosso futuro. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, por favor, faça alguma coisa por você. Chega na conclusão do que vale mais para você. O que vale mais essa vida para você? Eu me converti de lá para cá, o que eu tenho me dedicado, não só a mim, mas aos outros, é fazer com que as pessoas se despertem para o hoje, para o agora. Né? O hoje, o agora. O que nós precisamos para o hoje, para o agora? Será que é a comida, a bebida, a roupa, etc, etc, etc? Não. Nós estamos precisando levantar mais a nossa cabeça para o céu e admitir quem é Jesus. O que Ele ensina, o que Ele fala. E o quão miseráveis nós somos. Porque se Deus puxar o tapete hoje de nós e fizer a gente cair, quem nos salvará? Quem nos livrará da mão dele? Deus já julgou reis, já julgou reinos. Deus já julgou homens poderosos dessa terra, ninguém escapa do juízo dele e da vingança dele. Nabucodonosor andou que nem cão, que nem cachorro no chão. E esses homens também vão ser a mesma coisa. Mas eu não estou preocupado com eles agora. Aqueles que vão ser o anticristo no futuro, a minha preocupação realmente é pôr a cabo, a fim, esse movimento espiritual maligno que faz as pessoas acharem que a Bíblia está contra nós, a palavra está contra a nossa felicidade. Não é isso. Ela sabe o que é bom para nós, o que é melhor para nós. O melhor que Deus quer que você nessa noite ame e abra teu coração. Eu costumo dizer para a igreja o seguinte: se você fosse morrer hoje, e hoje fosse o último dia da tua vida, o que você faria? Te garanto uma coisa: você faria coisas que você abandonou e largou e nunca mais pensou em fazer. Daí a gente volta para o sentido real da vida. Que a nossa vida não se resume em dinheiro, em ganho, em custo, em perca, em trabalho, em suor e dedicação. Mas em valores especiais que só Deus dá para a humanidade. Vida. Família. Então, se hoje eu fosse morrer, Deus fosse me levar, eu te garanto uma coisa: eu ia avisar todo mundo, ia abraçar quem eu não abracei, pedir perdão para quem eu não pedi, me reconciliar com quem a minha consciência está me acusando, arrumaria a minha casa espiritual. Mas nós não vamos ter isso de Deus. Um aviso que hoje nós vamos partir. Então nós temos que viver como se fosse hoje. Sempre. Como se Jesus voltasse hoje. Sempre, um dia após dia. Um dia a cada vez. Viver o dia de hoje e deixar que o amanhã Deus decida. É isso. As pessoas perderam os valores essenciais. Se perderam dos valores essenciais da vida e se meteram com coisas que não valem nada. A tua alma vale. O teu corpo envelhece. Como o de todos nós aqui. Mas o que fica é o que nós temos que amar. E a igreja é uma coisa que a gente tem que amar.
As pessoas é uma coisa que nós temos que amar. E eu estou tentando amar do jeito que Jesus me ensinou. Dizendo a você, amado, o anticristo está na igreja. Toma cuidado. Para que você não esteja no grupo dele. Para amanhã, no futuro, você está batalhando contra Deus e contra a fé. Para provar que você é bom. Abaixa tua cabeça, fecha os olhos. Amém?